Se você está pensando na sua aposentadoria, é melhor começar a se planejar para isso, pois contar apenas com o benefício da Previdência Social não é mais uma alternativa viável. Hoje em dia é preciso contar com outras rendas para aproveitar a sua melhor idade e garantir o sustento da família. O Tesouro Direto vai ter um novo tipo de público para os investidores que planejam receber um valor mensal extra durante a aposentadoria. É o Tesouro Renda Mais. O analista Eduardo Pérez, da Nuinvest, vai nos explicar como esse título funciona e para qual investidor ele faz mais sentido. Edu, seja muito bem-vindo. Oi, Tati. Obrigado por me receber de novo aqui no programa do Analistas em Ação para falar dessa vez do Renda Mais, que é um título do Tesouro Direto que vai começar a ser negociado a partir do dia 30 de janeiro de 2023. Tem muita gente se perguntando se ele é um título que veio para acabar com a indústria de previdência privada ou se ele é uma opção a mais para o investidor fazer uma combinação ou às vezes só fazer a aplicação através dele. Vamos entrar em alguns detalhes técnicos do produto para ficar um pouquinho mais claro para todo mundo. Edu, prazer é nosso tê-lo aqui sempre conosco, hein? Mas para começar, quais são as características desse novo título? Então, o que a gente tem que entender é a proposta desse título, que o nome dele é Renda Mais. O nome técnico dele vai ser NTNB1, então ele já mostra que ele é um pouco parecido com a NTNB, que é o famoso Tesouro IPCA+. Então, o Tesouro Direto ele criou esse título pensando em simplificar e complementar o planejamento da aposentadoria do investidor que é mais conservador ou então daquele investidor que, apesar de poder ser para qualquer idade, ele vai ter um foco nos investidores mais jovens com um produto parecido com o IPCA+, que a gente conhece, já a partir de janeiro. E aí o próprio Tesouro Direto, ele enfatiza essa parte do complementar, porque o Renda Mais, sozinho, ele dificilmente vai gerar uma renda completa e satisfatória, a não ser que você invista muita grana nele e por muito tempo. Então ele funciona muito bem combinado com um plano de previdência ou então com a aposentadoria do INSS, que já é uma opção até duvidosa se vai existir por muito tempo. E a gente sabe que durante a vida a gente acaba contribuindo muito e lá na frente a gente recebe pouco. Então no Renda Mais, você vai investir durante a sua vida em um título que tem foco exclusivamente no longo prazo e que ele tem também a correção pela inflação, mais uma taxa de juros, e aí lá na frente, no vencimento desse título, você começa a receber as parcelas de renda passiva. Quando o Tesouro pegar todo o valor que você aplicou, ele vai dividir em 240 parcelas mensais, que são equivalentes a um pagamento de renda passiva durante um prazo de 20 anos. E aí, como que era preciso ter a renda passiva com o Tesouro antes e como que fica agora? Muita gente acaba tendo essa dúvida, né? Usando o IPCA mais como base, que é o título que normalmente o investidor pessoa física usa para se proteger da inflação no longo prazo, antes você precisava aplicar em um título IPCA+, que não pagasse juros semestrais, e lá na frente, no vencimento, você precisaria migrar para um título IPCA+, com juros semestrais. Qual que era o problema? Primeiro que você tinha que fazer um planejamento para 2 títulos diferentes, você tinha a tributação quando o primeiro título vencesse e a tributação de novo sobre a rentabilidade quando você reaplicasse no título com juros semestrais e começasse a ter esse recebimento da renda semestral. Sem falar que não é muito prático você receber o valor que você teria que ter para 6 meses pago semestralmente, então você tinha que pegar esse valor todo, dividir por 6 e ainda ter a disciplina para acabar não gastando a mais do que podia, né? Então você agora tem uma comodidade muito boa, porque o investidor ele vai conseguir usar um título só durante a fase de acumulação, através do Renda Mais, e aí depois da data de vencimento, que já é escolhida no próprio momento da aplicação, o título passa a pagar os rendimentos na fase que a gente chama de fase de distribuição, com a tributação de imposto de renda sobre o lucro nessa fase, e também sem essas dores de cabeça de ficar migrando de um título para lá e depois ter que escolher se o título está pagando um rendimento bom ou não. Você elimina essa etapa do seu planejamento.
Edu, como que vai funcionar a tarifa de custódia desse título? Então, a princípio, o Renda Mais, Tati, ele foi feito pensando em ser levado até o vencimento. Então, essa taxa de custódia, ela vai ser cobrada caso o investidor faça algum resgate antecipado, conforme essa tabela que a gente vê na tela agora, em específico do lado direito. Então, para quem vender nos primeiros 10 anos esse título, né, fazendo o resgate antecipado dele, vai incidir uma taxa de 0,5% sobre o valor resgatado, que, se a gente comparar, ela já é uma taxa maior do que o 0,2% que o Tesouro IPCA comum tem. Mas repara que quando a gente leva o Renda Mais por mais de 20 anos, a taxa de custódia no resgate antecipado ela já cai para 0,2%. E se a gente levar o Renda Mais até o vencimento, e aí durante esse período que você está recebendo a renda em específico, você precisar resgatar o valor investido, você não tem essa taxa de custódia cobrada. Então, esse é mais um incentivo para você levar esse título para longo prazo, de preferência até o vencimento. Agora vamos supor que deu tudo certo, você se planejou durante a vida e chegou a data de começar a receber a renda passiva do Renda Mais. Se a sua renda mensal que for recebida pelo título for de até 6 salários mínimos, a taxa de custódia no rendimento vai ser 0%, então você tem essa taxa zerada. Agora, se o valor da renda mensal passar dos 6 salários mínimos, você vai ter uma taxa de custódia de 0,10% sobre o valor que exceder esses 6 salários mínimos. Mas vale destacar que a gente está falando de taxa de custódia, esse título ainda vai ter a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos. Então você tem mais um incentivo para levar ele a longo prazo. Qual seria a diferença do Tesouro Renda Mais com o Tesouro IPCA? Para responder essa pergunta, eu preparei uma tabelinha aqui para a gente poder ter uma ideia de comparação entre esses dois títulos do próprio Tesouro Direto. Então vamos lá. Comparando aqui o IPCA+, com o Renda Mais, os dois têm um foco parecido. O IPCA+, ele tem um foco primário maior no ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação, enquanto o Renda a Mais, apesar dele ser corrigido pela inflação, diria que o foco dele é mais um complemento da sua aposentadoria do que especificamente só ganhar acima da inflação. Na questão de risco, os dois títulos têm o mesmo risco, que é o risco soberano. Então, o que isso significa? Esse tipo de risco é o risco que você está exposto quando você investe em títulos do Tesouro Nacional ou do próprio governo. Eles têm o menor risco de crédito do mercado. Então, as chances de você ter calote, por exemplo, nesses dois títulos é considerada mínima aqui no país, tá? Na questão de pagamentos, o IPCA+, você tem duas opções. Um título que vai pagar os juros só no vencimento, junto com o valor principal que você investiu, e você tem a opção também do IPCA+, que paga juros semestralmente. Já no Renda Mais, os pagamentos eles vão acontecer durante 20 anos, que é o que a gente falou, são aqueles 240 meses do valor que você aplicou e teve de rendimento também. Na questão de prazo, o IPCA+, ele pode ser voltado para o médio e longo prazo, porque você tem títulos mais curtos. Já o Renda Mais, o foco dele é muito mais no longo prazo. Então o investidor precisa ficar de olho nisso. A questão da taxa de custódia é aquilo que a gente falou. O Tesouro IPCA+, ele vai ter 0,2% ao ano cobrado sobre o valor que você tem, e o Tesouro Renda a Mais, ele vai ter a incidência daquele 0,5% do resgate antecipado até 0% se você levar ele até o vencimento, igual a gente comentou, com aquela especificidade daquele limite de 6 salários mínimos na renda paga, tá? Na questão de tributação, não tem diferença nenhuma entre eles. Então, o imposto de renda sobre o lucro vai incidir de 22,5% na alíquota mais alta até 15%. Lembrando que, como funciona a tributação ali na renda fixa, a gente até vai comentar um pouquinho mais para frente, mas ele segue outras características do próprio Tesouro IPCA+, quando a gente compara com Renda Mais. Então, questão de liquidez. O Tesouro IPCA+, o investidor tem liquidez em D0. Isso significa que você solicitou até o prazo que o Tesouro Direto
aceita dentro do dia, você tem o resgate sendo creditado na sua conta no mesmo dia. O Tesouro Renda Mais, ele também tem essa liquidez em D0, porém, você só pode pedir o resgate a partir do 61º dia, ou seja, você só pode pedir o resgate depois dos 60 primeiros dias de aplicação, e aí ele até lembra um pouquinho os planos de previdência, mas no geral, passou essa carência de 60 dias, você já pode ter o valor que você investiu no mesmo dia. E aí, uma tabela ali que se preze falando de previdência e aposentadoria, a gente tem que saber o que acontece quando você morre, tá? Então, no caso do Tesouro IPCA+, quando o investidor ele falece, normalmente o investimento dele vai num processo de inventário, e aí a justiça vai determinar para quem vai esse investimento. Não existe o resgate antecipado desse investimento em valor financeiro, ele só muda de custódia para outro investidor que é o herdeiro. E a mesma coisa acontece no Renda Mais. Então o investidor tem que se atentar que, apesar de várias características iguais ao do IPCA+, você tem algumas vantagens e algumas possíveis desvantagens dependendo do perfil e objetivo de cada investidor. Edu, já que esse é um título de longo prazo, pensado aí na aposentadoria, qual seria a diferença dele com as previdências privadas que existem hoje? Agora é bem interessante da gente analisar com as previdências, né, com os planos de previdência privada, Tati. Então a gente vai agora para o próximo quadro, para essa próxima imagem, justamente comparando o Renda Mais com os planos de previdência. Aqui o foco dos dois títulos, não, na verdade a previdência privada, ela é um tipo de fundo de investimento onde você pode aplicar em vários tipos de ativos diferentes, enquanto Renda a Mais, ele na verdade é um título de renda fixa, então eles são categorias diferentes de investimentos, tá? Mas a previdência, ela tem um foco muito grande, óbvio, na aposentadoria do investidor, enquanto Renda a Mais, ele funciona como um complemento dessa aposentadoria. Na questão de risco, o plano de previdência ele vai ter um risco maior do que o Renda Mais, porque a gente está falando de um fundo de investimento, então é um risco que a gente considera que é acima do risco soberano, que é o risco dos títulos do Tesouro Nacional. Então, nesse caso, o Renda Mais, ele ainda fica na frente, tá? Quando a gente pensa aqui nos pagamentos, na previdência privada, o que você vai ter de renda, ele fica, e na verdade ele pode variar, depende do plano que você escolher, depende do valor que você acumulou durante a vida. Então esse é um detalhe que vai depender muito de cada tipo de especificidade de cada plano de previdência. Já no Renda Mais, a regra é bem clara, né? A gente tem esses 20 anos ou esses 240 meses, né? Que é equivalente a esses 20 anos que você vai ter de renda. Na questão de prazo, as duas opções funcionam como investimentos de longo prazo. Na questão de taxa de custódia, a taxa de custódia do Renda Mais, a gente já falou aqui que ela vai variar de 0,5% até 0%, e enquanto a tributação em previdência, quando a gente pensa em taxa de custódia ou taxa de administração, ela pode variar de plano para plano, então o investidor tem que ponderar isso também. Quando a gente vai dar uma olhada agora na tributação de imposto de renda sobre o lucro, aí a gente entra num terreno bem detalhado, tá? Por quê? No Renda Mais, você vai ter aquela tributação que a gente comentou, que vai de 22,5% até 15% sobre o lucro. Só que nos planos de previdência, a regra é bem complicada, tá? Então vamos lá. Você pode escolher um plano de previdência que tem uma tabela regressiva Então, a tabela regressiva, conforme o tempo vai passando, você vai pagando menos imposto de renda. Então, até os 2 primeiros anos da tabela regressiva, o imposto de renda vai ser de 35%, depois ele vai caindo de 10% em 10% a cada 2 anos, até que a partir dos 10 anos você tem o imposto mínimo, tá? Já a tabela progressiva da Previdência Privada, ela começa com a isenção de recebimentos até quase R$30 mil, mas isso pode sempre ser atualizado de acordo com o que o governo determina. E aí você tem o aumento progressivo da tributação até os 27,5% para quem ganha próximo de 56 mil de rendimento. Então, até aqui a gente já sabe que tem muita coisa que precisa ser colocada em planilha para ver o que vale mais a pena para cada investidor.
E outro aspecto importante é o benefício fiscal, porque muito investidor procura o plano de previdência privada por conta desse benefício fiscal, e aí tem gente com dúvida também se o Renda Mais funciona com esse mesmo tipo de benefício. Então, vamos lá. Qual que é o benefício fiscal? Os planos que a gente chama dentro da Previdência de planos VGBL, você tem a tributação somente sobre o rendimento, mas você não pode deduzir na sua declaração de imposto de renda anual o valor que você investiu na Previdência. Já o PGBL, você tem a tributação sobre o valor total que você recebe, que é o montante mais os juros lá na aposentadoria, mas vocês devem ter ouvido aquela famosa frase de contador de que você vai poder deduzir o valor investido em até 12% da sua renda tributável. Eu acho que para qualquer pessoa que não entende muito de contabilidade, isso aqui é a coisa mais estranha que a gente já ouviu, né? Então, quando a gente observa o benefício fiscal, o plano de previdência PGBL, você tem esses 12% que você vai poder abater da sua renda tributável, enquanto o Renda a Mais você não tem esse tipo de benefício. E aí, aquela questão que a gente comentou agora há pouco, né? O que acontece quando o investidor morre? Quando o investidor morre e ele tem um plano de previdência privada, isso passa muito fácil para o herdeiro de uma maneira bem rápida e sem burocracia. Então a família entra em contato com a corretora ou com a seguradora que ofereceu o produto. Você vai precisar entregar as informações e os documentos comprovando esse óbito do investidor e de uma maneira bem rápida esses recursos são transferidos. Já no Renda Mais, é aquilo que a gente comentou antes, ele ainda vai passar por inventário antes de poder ser decidido pela justiça para quem vai à custódia daqueles títulos. Então, apesar de ser uma das últimas preocupações dos investidores, você fazer esse planejamento sucessório, ele ainda é uma preocupação que tem que estar na lista. E aí, o que a gente tem que lembrar também, que muita gente acaba esquecendo, é que quando você faz esse plano de previdência e passa direto para o herdeiro, quando o investidor vem a falecer, você não tem a tributação do ITCMD, que é aquele tributo sobre herança. Já no Renda Mais, ele se comporta como um título de renda fixa, então não só ele vai passar pelo inventário, como ele também vai ter essa tributação dependendo de onde você morar e como funcionar a alíquota do lugar onde você mora. Então, tem essas pequenas, grandes diferenças entre os dois tipos de investimento para longo prazo, pensando na aposentadoria. Edu, e qual seria a real importância do Renda Mais para a aposentadoria do investidor? O Renda Mais, ele é um produto que foi muito bem estruturado pelo Tesouro Direto, mas aí o que tem que ser observado é que ele é um título de renda fixa emitido pelo governo, então a gente gosta de ressaltar bastante que o risco de crédito dele é o menor do mercado, mas em contrapartida ele também tende a ser um dos que entrega uma das menores rentabilidades quando a gente compara com o histórico de bons fundos de previdência privada. Outra coisa é que a questão do benefício tributário que o investidor tem com o plano de previdência, ele se destaca muito quando a gente tem uma previsibilidade. Chega um momento da vida que a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o nosso salário profissional, a gente tem uma previsibilidade maior, então a gente tende a conseguir escolher de uma forma melhor a previdência que mais se encaixa. Então, nesse caso, o Renda Mais, ele é um título um pouco mais básico, ele é uma opção um pouquinho mais básica, tá? Então, para quem que ele acaba sendo uma boa opção? Para aquele investidor que está começando a trabalhar agora, né? Então ele não conhece muito sobre investimentos, mas ele quer uma opção simples para ele complementar a aposentadoria, ou então para aqueles investidores que às vezes são ultra conservadores e aí eles querem diminuir o risco da carteira deles se eles já têm um plano de previdência privada. Então, se a gente se colocar no lugar de uma pessoa que acabou de entrar no primeiro emprego, normalmente esse jovenzinho ou jovenzinha quer começar a montar o pé de meia da aposentadoria, mas sempre escuta algumas perguntas tenebrosas, né, como: mas ok, você vai fazer a declaração simples ou completa do imposto de renda? Você quer deduzir os 12% da renda tributável? Vai ser tabela progressiva, tabela regressiva? É o famoso PGBL ou é o famoso VGBL? E a verdade é que essa pessoa até se assusta com essas perguntas, né? Então, o Renda Mais, ele serve como uma boa opção para o investidor poder falar: olha, eu ainda não sei
sobre o que vai valer mais a pena, pensando em aspectos tributários, em aspectos sucessórios. Então, antes de iniciar uma previdência com as melhores características mais para frente, eu vou juntando no Renda Mais, e aí futuramente eu vejo como está a situação, eu vejo como que profissionalmente se eu estou ganhando mais, se eu consigo ter essa previsibilidade, e eu posso combinar também uma previdência privada com o INSS, se ele existir até a data da aposentadoria, e também complementar com Renda Mais. E aí outra coisa que é importante a gente ter em mente, e o que eu vou falar aqui pode até parecer engraçado, mas uma coisa que o investidor tem que se perguntar, se ele for um investidor saudável demais, e se eu viver mais de 20 anos depois de eu me aposentar? Então, você pode fazer alguns ajustes, por exemplo, investir no Renda Mais, mas não em um vencimento só. Ao invés de você aplicar a vida toda no Renda Mais com um vencimento específico, você pode ir diversificando os vencimentos. E aí você aplica em mais de um Renda Mais, assim como acontece nos outros títulos do Tesouro, onde você tem Tesouro Selic para daqui 2 anos, para daqui 4 anos, ou IPCA mais para daqui 6 anos, outro para daqui 10 anos. E aí você imagina que você vai poder se planejar de forma que, se você tiver sorte, o seu primeiro Renda Mais vai pagar a sua última parcela mensal, e aí logo em seguida o seu segundo Renda Mais, com vencimento óbvio 20 anos depois do primeiro, continua a pagar esse complemento. Mas é claro que, se a gente fizer as contas, você receberia um valor maior se você concentrar tudo em um único só vencimento, mas em contrapartida, alongar esse horizonte de recebimento, você pode ter uma tranquilidade maior. E aí, só para finalizar, Tati, acho que a mensagem que fica é que, independente do que você como investidor escolher, o tempo ele acaba sendo o maior aliado do investidor. Tanto que em muitos lugares a gente escuta essa máxima do mercado, que é tempo bate taxa. Então significa que quanto antes você começar a investir e se planejar, mesmo que num produto básico, e aí depois você vai se sofisticando, que é o que a gente comentou aqui, lá na frente você vai ter uma maximização do que você investiu sobre o tempo, e você vai com certeza colher os frutos. Edu, esse título ele entra no fundo garantidor de crédito de até R$ 250 mil? Ele não entra, mas ele não entra porque ele não precisa entrar, na verdade, tá? Então, o Fundo Garantidor de Crédito é um fundo criado por instituições financeiras para você minimizar o que eles chamam de risco. Por exemplo, se você tivesse um que a gente chama de risco sistêmico, né? Vamos supor que uma instituição quebra, aí todo mundo que tinha aplicação naquela instituição perdeu dinheiro, óbvio, né? Só que você às vezes tem um investimento atrelado ao outro e isso pode levar a uma quebradeira em sequência de outras instituições. Então vamos pensar aqui, se um dos maiores bancos do Brasil hoje quebrasse do dia para a noite, ia ser um caos, né? Todo mundo ia querer resgatar o que conseguisse daquele banco, ia resgatar de outros também, isso ia impactar o sistema como um todo. Então, o FGC ele vem para minimizar esse risco de crédito que existe no sistema financeiro. Só que os títulos do Tesouro Direto, eles não precisam do FGC, porque como quem emite eles é o Tesouro Nacional, que é lastreado pelo próprio governo, no limiar dos cenários aqui, o governo sempre vai poder ou imprimir dinheiro para pagar essa dívida, claro que isso acaba gerando inflação, o governo pode fazer a rolagem da dívida também, ou o governo ele tem alguns outros truques para aumentar a arrecadação e poder honrar as dívidas, como, por exemplo, aumentar tributo, ou então ele pode, através de outras formas, aumentar a arrecadação do governo, né, tirando desoneração. Mas eu acho que muito investidor fica com essa dúvida. Se ele não está coberto pelo FGC, então se o governo entrar em calote, se ele não honrar com as dívidas, o que acontece? E aí a resposta disso é que, num cenário onde o governo não paga a própria dívida pública, tudo que está acima em questão de risco também já quebrou. Então, todas as outras instituições do país provavelmente já entraram em falência. Então, até lá, as chances são muito pequenas de acontecer, mas por um acaso um evento extraordinário ao extremo acontecesse, o governo seria o último a ser afetado por isso. Então, por isso que os próprios títulos do Tesouro Nacional eles não têm essa cobertura da FGC, porque eles não precisam. Tá ótimo, Edu.
Obrigada aí pelo esclarecimento, pela sua participação no programa de hoje, por trazer mais uma novidade aí para os investidores sobre renda fixa. Que bom, eu fico feliz de poder ter voltado e a gente se vê na próxima edição falando de novo de renda fixa. O Analistas em Ação vai ficando por aqui. Até o próximo domingo.